E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, nesta aula a gente vai falar sobre sessões, tá? Sessões em API. Então vamos dar uma pincelada rápida aqui sobre o conceito de sessões e APIs. Vamos fazer uma modificação nas nossas user keywords de requests para usar as keywords onSession da Request Library e criar uma user keyword para fazer a criação dessas sessões. Que vou compartilhar dados de sessão para as requisições, tá? Mas enfim, sem muita enrolação, sem dar muito spoiler, vamos colocar a mão na massa. Bom, vamos lá, vamos entender o que é primeiramente, né, uma sessão em APIs, tá? Vamos dar um passo atrás. Da forma como a gente criou os nossos testes, todas as requisições, elas são independentes, né? Então elas não estão compartilhando nenhum dado entre elas, dados de sessão entre elas, ou seja, se eu tivesse que fazer um login aqui, por exemplo, né, eu teria que fazer para as duas. Eu não tenho uma sessão aqui para armazenar esse dado, tá, e compartilhar entre elas. Tá? E a sessão é justamente isso. Tá? Quando a gente cria uma sessão, tá, a gente está criando algo que persista durante, no nosso caso aqui, né, que seja persistente durante a execução do teste e que mantenha os dados que possam ser compartilhados para a mesma API, tá? No caso, para endpoints diferentes. Tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse que fazer um login aqui agora, né, a gente criaria uma sessão e teria os dados de login, usuário, senha ou um token, enfim, tá? E eles poderiam ser compartilhados de uma forma mais simples para esses dois carinhas aqui. Tá? Assim, como a gente não tem, a gente ia ter que fazer, né, uma configuração aqui para que cada uma tivesse isso de forma independente. Tá? Então isso geraria uma repetição de código, coisa que a gente não quer fazer aqui. Tá? Então, para a gente criar essas sessões, tá, a gente vai criar uma outra estrutura, uma outra user keyword que vai trazer essas sessões para a gente, tá? De forma que a gente consiga reutilizar ela de uma forma mais fácil dentro do código, beleza? Para criar, né, as sessões aqui no Robot com a Request Library, a gente vai usar a keyword chamada createSession. Tá? E a createSession tem todos esses argumentos aqui. Tá? Cada um desses argumentos representa algum dado, né, que vai ser carregado na sessão. Nem todos são obrigatórios, tá? Somente esses aqui. Desculpa, falei errado. Esses aqui são os obrigatórios, né, o alias e a URL. Todos os demais não são obrigatórios. Tá bom? Então, o alias é o que vai identificar a sessão, tá, ali para o robot, para as keywords que a gente vai usar para executar baseado numa sessão. E a URL é a URL base do endpoint, né, da API que a gente está testando. Beleza? Vamos criar aqui agora a nossa estrutura. Tá? Eu vou criar fora de requests, que agora é uma outra responsabilidade, uma keyword que vai ter uma outra responsabilidade que não seja a execução da nossa API, então não faz sentido eu criar aqui dentro. Vou criar uma outra parte dentro de resource chamada session. Tá? E dentro de session eu vou criar um arquivo chamado order session.robot. E aqui a gente pode começar a construir a nossa keyword. Então, vamos trazer aqui a Request Library para brincar com a gente. Então, vamos instanciá-la aqui. E vamos criar uma seção de keyword para a gente criar a nossa user keyword. Eu vou chamá-la também de session.orders. Fica fácil de identificar que eu estou criando uma seção para o orders, tá bom? Vamos usar aqui a createSession e ela já traz aqui os dois argumentos obrigatórios, o alias e a URL. Eu vou quebrar aqui porque eu não tenho toque, então não deixar eles alinhados assim para mim é ruim. Eu vou trazer já que a URL base aqui. Tá bom? É até aqui sem a barra mesmo.
E o alias, a gente pode dar qualquer nome aqui, queria botar banana aqui no meio, tá? Mas eu vou chamar ele de order. Tá? Mas vamos lembrar o seguinte, tá? Antes de a gente deixar do jeito que está. A gente quer usar, né, ela aqui dentro. Certo? Então a gente vai ter que identificar, a gente vai ter que mostrar para request get order ou para request post order qual é o alias que a gente está usando, porque ela não tem ideia de quem é, né? Então a gente cai naquele dilema, né? Ou cria uma variável de escopo de teste, né, e deixa visível para tudo, ou a gente faz um retorno. Como eu disse para vocês, eu prefiro sempre fazer o retorno e trabalhar com variáveis locais. Então eu vou criar aqui um return e vou chamar esse retorno de alias. E vou criar uma variável local, alias. Vou chamar aqui de orders. Opa, orders. Vou trazer a variável aqui para a criação da sessão. Tá? Dessa forma aqui, eu já estou criando uma sessão. Show! Só não estou usando ela em lugar nenhum ainda. Tá? Vamos fazer primeiro aqui no getOrder e depois vamos lá para o post. Aqui está mais fácil de vocês visualizarem. Tá? A gente vai usar a keyword getOnSession. Tá? Mas antes deixa eu explicar direitinho aqui. Todas essas keywords onSession, tá? Elas são como se fossem aquelas independentes, né? No caso a get, a head, option, put, post, enfim. Só que elas vão utilizar dados de sessões que estão sendo compartilhados com ela. Tá? Então, se você vai criar uma requisição que seja independente, o get tá válido, né? Então tá show, não precisa usar o onSession. Mas se você quer compartilhar realmente alguns dados de sessão com as requisições, aí você tem que usar as onSessions, beleza? Então o que eu vou fazer aqui é trocar, tá, de get para getOnSession, tá bom? E ela pede basicamente as mesmas coisas que o get, tá? Vocês verem aqui, ó, são todas as informações que ela pede, que é o get pede de argumento, o onSession também pede. A diferença é que ela vai te pedir de forma obrigatória um alias. Tá bom? Então, ser rápido aqui, a gente pode simplesmente mudar aqui para getOnSession e colocar um argumento alias aqui. Já já a gente vai preencher. Vamos, né, trazer. Deixa eu quebrar aqui. Vamos trazer para cá o arquivo de criação da sessão. Vamos importar para cá. Então, ela vai estar em session, order session. Vamos torno que se chama alias, então posso chamar de alias aqui também, ou poderia chamar de outro nome, tanto faz. Alias, e vou trazer a keyword para cá, session order. Não preciso passar mais nada para ela porque ela não tem argumento. E vou trazer o alias para cá. A URL aqui na verdade é uma URI. Eles nomearam errado, né, no caso. Mas aqui é uma URI. Então essa URL aqui que já está na seção, eu não preciso passar. Né? Eu preciso passar para ele o quê? O /post order ID. Tá? E o restante a gente mantém. O spec de status que a gente já configurou e a mensagem de falha. Beleza? A gente vai fazer agora a mesma coisa lá para o post order. Vamos importar o arquivo de criação de sessão. Session, order session. Vamos lá para baixo. Para onSession. Alias. Vamos trazer o user keyword para cá, criação de sessão, e usar o alias aqui. Tá? Então, dessa forma que está aqui, é para estar as is, é para continuar funcionando da forma como estava funcionando antes, sem mexer na funcionalidade, né? Então vamos executá-la aqui e ver o que vai acontecer. Um ponto importante que eu acabei esquecendo de falar. Em algumas situações, tá, ele pode começar a gerar alguns warnings. Tá?
tá? Informando algumas ocasiões. Por exemplo, vamos executar aqui, vocês vão verificar. A gente vai executar e ele vai dar um warning pra gente. Ele vai dar vários warnings, né? Porque ele vai executar várias vezes. Esse warning aqui, ele está falando, cara, você não está fazendo verificação de HTTPS nas requisições, tá? E isso, né, por os padrões assim normais, é algo inseguro. Então ele está falando, ó, você está fazendo uma requisição insegura, porque eu não estou verificando o HTTPS, o certificado HTTPS, tá? Então, para isso, o que a gente pode fazer? Lá no Create Session tem um argumento que é o Verify, e por padrão ele é falso. Tá? Então, se a gente não formar, tá? Ele é opcional. Se a gente não informar, ele deixa o valor como falso. Tá? Então, nesse caso aqui específico, a gente pode botar aqui um Verify True. Tá? E ele vai parar de alarmar, parar de dar os warnings ali. Vocês estão vendo aqui. Mas ele pode gerar outros warnings ali. Se, né, para você esses warnings não fazerem tanto sentido para o teu teste, tá? Você pode simplesmente chegar aqui, ao invés de usar o Verify True, nesse caso aqui para fazer verificação SSL, você pode fazer o Disable Warning, tá? Que é esse carinha aqui. E você Disable Warning, você pode escrever errado, tá? Passando ele, Disable Warning, passando ele como um True, ele vai desabilitar todos os warnings que a requisição, que a sessão, né, pode lançar para você. Aí você vai avaliar se isso é bom ou se isso é ruim, tá bom? Na maioria das vezes não tem impacto, né, no negócio, mas é bom saber. Então, geralmente eu deixo desligado quando eu estou criando, fazendo algum teste mais a nível exploratório mesmo, já no início de vida da projeto. Aí depois eu boto, se não tiver nada, né, alarmante, eu deixo para desabilitar e deixo essa responsabilidade para outros pontos ali, né, no caso de observabilidade, né, com o pessoal de SRE e tal. Mas caso você queira manter, você só tirar aqui. E depois eu tiro, né, para não ficar sujando o log. Tá bom? Bom, vamos executar de novo. Só para vocês verem que o Disable também ele vai tirar os warnings daqui. Passaram os 5. Agora vamos dar uma olhada lá no log. Pegar aqui o caminho. Vem para cá. Tá show. Quando funcionou, como não deu nenhum erro, ele funcionou certinho, mas vamos verificar aqui. Vamos entrar aqui na keyword request. Ele criou a sessão, tá aqui a sessão criada, não tem nada dentro, né? Nada além, né, no caso do alias e a URL. Ele criou uma sessão para essa URL daqui, beleza? E tem o alias warning. No Potion Session ele executou direitinho, com tudo que tinha que executar, respondeu 201. Show de bola. E pro pesquisar, a mesma coisa, né? Então ele criou a sessão, vou botar como está compartilhando direitinho. Gerou aqui mostrei errado, né? Cadê a sessão, meu Deus? Aqui, não deu errado. Tem a sessão ali com alias e com a URL de Buenas, né? Executou a requisição GET e respondeu 200, tá? Então tá show. Então isso aqui já tá funcionando, tá? Opa, esqueci de fazer uma mudança aqui, ó. Garoteada aqui, ó. De novo, né? Só pra garantir. Agora sim. Tá? Então vamos ver novamente. Vou mostrar pra vocês que está certinho. Vou botar aqui no primeiro mesmo. Post. Tá lá.
executou para essa requisição, para essa URL e para essa URI aqui, né? Perto da URL, então tá certinho. Show de bola. Agora, o que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer, na verdade, a gente não precisa mais fazer nada aqui porque já tem sessão criada. O que a gente pode fazer aqui é colocar algumas informações a mais. Então a gente pode colocar aqui, como eu falei antes, né, dados de autenticação, colocar um header, colocar um cookie, coisas a mais aqui que vão ser compartilhadas para esses dois endpoints. Para a gente criar, para a gente usar, né, na verdade, argumentos opcionais aqui para levar um header, um cookie ou um dado de autenticação, que é o que eu vou usar como exemplo aqui para vocês, é bem simples, tá? Eu vou até abrir a documentação aqui para vocês darem uma olhada em como é simples de verdade, tá? Tanto para o header quanto para o cookie é um dicionário. A gente vai criar um dicionário contendo ali as informações que a gente quer, tanto de header quanto de cookie. E o out é uma lista só com o nome, o username, no caso ali no índice 0, e o password no índice 1, tá? Basicamente isso. Nesse caso aqui, desse jeito que eu mostrei, ele vai gerar um basic auth. Eu vou mostrar para vocês também. Então bora lá. Vamos criar aqui vamos criar um dicionário. Vou deixar criado de todo mundo aqui. Vamos lá. Um header é o dicionário, o cookies também é um dicionário e o auth é uma lista, certo? Vamos criar um dicionário aqui, um header aqui de user ID. Tá? Vou botar aqui, vou botar user. Ótimo. Vamos botar também o cookie, chamar de ID. Chamar só de ID. Eu sou péssimo para dar nome assim em tempo real. E chamar aqui 1, 2, 3, 4. Tá? E a lista de autenticação, vamos pegar aqui esse e-mail aqui como nosso username aqui, tá? E vamos colocar aqui um password SW123. Show de bola. Vamos trazer para cá eles como argumentos. Então vamos usar aqui o headers. Vamos trazer o header para cá. Vamos trazer o cookies. Aqui também. O cookie para cá. E o auth. Trazer o auth para cá. Então, quando a gente executar isso aqui, né, todas as duas requisições, tanto o post quanto o get, vão ter esses mesmos dados aqui, né, de sessão compartilhado entre eles. Beleza? Vamos executar e ver como é que vai ficar isso aqui. De bola. Vamos dar uma olhada aqui no log. Aqui o caminho. E ver o log como é que ficou. Vou abrir aqui a primeira mesmo do post. Vamos aqui em requests. Cadê? Aqui, a seção. Agora aqui a gente tem uma seção criada. Ó. Vamos lá. A gente tem um alias order, tem um URL que a gente já passou para ele, tem um header, né, que a gente passou para ele também, que é o header. Vou fazer para cá. Meu Deus. Aqui, pronto. Tem um header user ID, que é o user 1, tem um cookie, né, ID 1, 2, 3, 4, tem um objeto de basic auth aqui, tá, que vai fazer a autenticação, tá, e foi só isso que a gente passou para ele, beleza? Vamos ali para o post e ver como é que ficou isso lá na requisição. Lá, temos aqui já o user ID dentro do header, né? Tem o user ID, tem o cookie e tem o authorization, tá? Aquele basic auth aqui se tornou esse authorization. Aqui
aquele objeto basic auth, tornou-se authorization aqui e tá show, tá? Ele vai ser ignorado aqui pro restante porque ele não usa, né? A gente só está querendo aqui para exemplificar, tá? Vamos lá no get para vocês verem que fez exatamente a mesma coisa. Vamos aqui no requests, sessão, tem aqui todos os dados da sessão, são os mesmos, né? Porque está persistido, mesmo basic auth, e no header, tá aqui, ó, user ID, o cookie e authorization usando o basic auth aqui. Beleza? Então, tudo que a gente faz aqui agora está sendo compartilhado para todos eles. Tá? E isso aqui já é uma super mão na roda, né, no que se diz respeito à reutilização de código também. Mas a gente sabe que no mundo real, né, nem sempre todas as requisições vão compartilhar os mesmos dados. Né? Então vai ter alguma requisição que vai ter um pouquinho de dado a mais e outros que vão ter a menos. Né? Isso de acordo com o comportamento de cada API e cada endpoint. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui de adicionar um header específico para o GET. Tá? É para o POST. Tá? Não vai ser compartilhado, vai ser algo exclusivo para a utilização do GET. Tá? Então vamos criar aqui um novo header, uma variável header, dentro de um dicionário. Dictionary. E eu vou chamar ele de... agora eu vou chamar ele de robot. Robot true. E eu vou adicionar ele aqui. O que vai acontecer? Ele vai utilizar todos os dados de sessão que estão sendo compartilhados com ele através do Williams, tá? E vai adicionar também o header robot true, tá? Que é específico dele, beleza? E o post vai continuar tendo ali somente aqueles que foram compartilhados com ele. Tá? Vamos executar aqui e ver como é que vai ficar. Executou todos, show de bola. Vamos aqui. Já está aqui no get para vocês verem. Já está aberto já. Ó. Vamos abrir a sessão e o get. Então, ó, ele continuou usando todos os dados de sessão que a gente já tinha definido, né? User ID, aqui o cookie, né? E o basic auth. De autenticação. E adicionou também o robot true, tá? Que é algo específico para o get. Agora lá no post, a gente for olhar agora, esse robot true não vai estar lá, tá? Porque ele está fora do escopo dele, né? E também não foi compartilhado com ele através da sessão, tá bom? Então se a gente olhar aqui dentro desse header, o robot não está aqui dentro, o robot true aparece, né? O header robot true não vai estar aqui dentro, tá bom? Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui nessa parte, tá? É que você pode sim criar uma sessão, mas nem sempre você vai precisar colocar todos os dados aqui, né? Crie a sessão com aquilo que de fato é compartilhado entre todos, tá? E deixe o que é específico de cada uma das requisições, os endpoints, né, para dentro das keywords que executam as requisições de fato, tá? Porque elas vão se somar, né, e vai funcionar da forma correta, tá bom? Senão você vai ter que toda hora ficar fazendo manutenção aqui e, né, não é nada prático, beleza? Então galera, chegamos ao fim dessa aula, beleza? Então a gente já conseguiu criar sessões para nossas execuções, como vocês viram. Deixando o nosso código agora ainda mais legível, né, e melhorando ainda mais a questão de reutilização de código e manutenibilidade. Consegui falar um pouquinho mais rápido dessa vez. Beleza? Então galera, se tiver com alguma dúvida, lembrando, deixa aqui na aba de comentários, tá? Não esquece. Vou deixar aqui embaixo um conteúdo também falando sobre Request Library, falando sobre sessões, para vocês também darem uma lida, tá? E lembrando também
né? Se gostou aqui da aula, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, todas aquelas que você já sabe quais são, certo? Para outras pessoas terem acesso a esse curso aqui, lembrando, né, que é um curso gratuito que eu estou fazendo de coração aqui para vocês. Beleza? A gente se vê na próxima aula, tamo junto.